Amigos, nesta semana nós tínhamos duas atividades pendentes. A automatização das sentenças do tipo update e a AFDAO, a DAO de acesso físico. De certa forma, no nosso último encontro de terça-feira, nós já saímos com a AFDAO pronta, pelo menos na nossa cabeça. Faltou, portanto, materializá-la. Mas o update, gente, eu acredito que vocês vão bater cabeça. E não com relação ao código, porque eu te adianto, o update não terá nada além do que tinha o delete, do que tinha o insert, do que tinha o create table. Mas a gente precisa encontrar um modo de fazê-lo. Porque o update, ele tem um problema que a gente não tinha no delete. No delete, ao chamar o método para deletar, a gente combinou que ia fazer o seguinte: a gente setaria as propriedades que eu deseje usar como filtro, ou seja, que eu deseje compor o where da condição delete, e as demais posições eu colocaria em nulo. E aí, na hora de compor o where, era só verificar. Se a propriedade estiver em nulo, não vai para o where. Se estiver preenchida, vai. E a gente materializou isso relativamente sem dificuldades. Bom, agora, e o update? O update tem o where. Mas se eu proceder dessa maneira, não vai dar certo. Por quê? Porque aí eu mato a questão do where. O problema do where está resolvido. Mas e os campos a serem alterados? Como é que eu vou fazer com os campos que vão ser alterados? Eu não os posso colocar em null, porque senão o conteúdo desses campos serão substituídos por nada. Não vai dar certo, gente. Então, o update, ele tem essa dificuldade. A questão do where vai ser resolvida da mesma forma que o where do delete. Mas e o resto? Então, meus amigos, não vamos perder tempo pensando, buscando alternativas, porque essa alternativa a gente já tem. O que nós estamos fazendo é totalmente inspirado em banco de dados orientado a objeto. Então, como que um banco de dados orientado a objeto tratava a questão do update? Então, meus amigos, eu vou trazer o método de update para discutir com vocês e aí eu tenho certeza que a implementação do código vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Gente, eu estou aqui com a DAO de um antigo projeto nosso. Eu estou aqui com a livro DAO do projeto do CRUD de livros usando o BD4O. Então, tenho aqui os procedimentos de conexão e desconexão, que hoje não vão me interessar. Tenho o processo de inserção, que a gente percebe que ficou igualzinho ao nosso. Tenho o processo de consulta, que ainda eu não me preocupei com ele, será o nosso próximo passo. O delete também ficou idêntico ao nosso, mas o que nos interessa hoje é o procedimento de update. Então, eu quero te chamar a atenção para o seguinte fato. O método que altera o livro, ele recebia um objeto, um livro, com todas as alterações propostas. E aí eu tinha um problema, porque se eu fosse pesquisar esse camarada na minha base de dados, eu não ia encontrá-lo. Por quê? Porque ele contém as alterações propostas. Ou seja, eu já alterei a editora, eu já alterei o ano. Então, dentro do objeto um livro, eu tenho os dados que eu
me proponho a alterar. Bom, então, como é que a gente resolveu esse problema? Ora, nós criamos um segundo objeto. Nós criamos o objeto consulta. Naquela oportunidade, a gente levava em conta que as pesquisas deveriam ser feitas em função do título. Então, imediatamente, setei o título com o título que me veio aqui do objeto um livro. O objeto foi recém-criado, então todas as outras propriedades estão em nulo, exceto o título. Então, o where do meu select será feito em função do título. E aí, usando o método get, eu concretizei a minha consulta, usando o objeto consulta. Perceba, nesse momento, o objeto consulta será preenchido com os dados que eu encontrei no banco. E os dados que eu quero alterar são os dados que estão em um livro. Então, dessa maneira, o que fiz eu? Ora, usando o procedimento para capturar o autor, a editora, o ano, a localização do objeto um livro, que teoricamente são os dados que eu quero alterar, eu setei autor, editora, ano e localização do objeto consulta, que foi o objeto que eu acabei de buscar no banco de dados. E tendo alterado as suas propriedades, eu o set, ou seja, eu o gravei no banco de dados mais uma vez. Então, o altera livro do meu CRUD BD4O, ele resolveu o problema do update com dois objetos. Um objeto que continha os dados a serem alterados e um segundo objeto que era o resultado da minha consulta. Então, o update manipula dois objetos distintos. E, gente, é baseado nessa ideia que eu vou focar a minha solução, o meu update. E, meus amigos, fique claro, é a minha solução. Você pode ter tido um pensamento diferente do meu, implementado uma outra forma que também logrou sucesso. De repente, até você pensou em algo melhor do que eu. Então, agora, vamos dar uma olhada na minha solução, no meu update. Bem, já estou com a minha solução aberta, solução que está à tua disposição dentro da aula 06. Passando pela minha solução, a gente vai ver o gera tabela, a gente vai ver o set já feito em outras ocasiões, a gente vai ver o delete, que também já está pronto e discutido, e eu quero só que você bata o olho numa coisa do delete. Perceba, o tal do delete, ele me levou até o where. Depois, para seguir adiante, olha o que eu fiz. Invoquei cada um dos métodos. E quando o resultado, quando o AUX2 era diferente de nulo, inseria o AUX2 na sentença. Se fosse igual a nulo, passava batido. E aí teve aquele detalhezinho do if. Então lembra disso. Invoca, verifica se o resultado foi nulo ou não. Se o resultado não foi nulo, acrescenta o resultado na sentença com o detalhezinho do end, ok? Eu estou te chamando a atenção porque o update tem where também. E se tem where, vai ficar idêntico. Então, vamos lá. Vamos para a minha solução do update. Observe, o meu update ele recebe dois objetos. Um objeto onde eu seto os dados a serem alterados e outro objeto onde eu seto as chaves que eu quero usar no meu where.
Então, antes de te mostrar o método, deixa eu te mostrar o meu procedimento de teste. Olha lá, na hora que eu for dar o meu update, eu quero pesquisar em função do título 2. Eu quero alterar o cara cujo título é 2. E qual é o dado que eu quero alterar? É o autor, que eu não sei qual é, mas eu quero que o autor seja o Ascenjo. Como esses dois objetos, chaves e dados, foram recentemente criados, foram criados aqui em cima, todas as suas propriedades estão em nulo. Então, eu não precisei me preocupar em colocar as propriedades não utilizadas em nulo. Então, entendeu qual é a lógica? Dentro de dados, eu trago os dados que devem ser alterados, ou seja, aqueles que devem estar na parte 7 do meu update. E dentro de chaves, eu setei os objetos, as propriedades que eu quero usar como filtro. É a parte where do update. Então, vamos voltar para o update agora. Olha lá. O começo é idêntico a todos os outros métodos. Eu faço um field, capturo aqui todos os fields da minha classe, e aí eu monto, através de concatenação, a sentença até o 7. A partir desse momento, eu vou ter que colocar quais os campos que serão alterados. Então, perceba, eu vou fazer o for, vou fazer o invoke igual o delete, porém, na hora do invoke, eu vou invocar os dados que estão no objeto dados. Então, no campo 7, eu vou trabalhar com dados, o que contém os dados a serem alterados. Olha lá, se for igual a nulo, eu não faço nada. Mas se for diferente, eu adiciono o conteúdo à minha sentença. Detalhe, eu agora não tenho o detalhe do end, mas tenho o detalhe da vírgula. Já na parte where do meu código, eu repito o procedimento, só que agora, olha lá, eu estou manipulando os dados que estão no objeto chaves. Então, usando esses dois exemplos, meus amigos, eu consigo resolver o problema do update. Eu consigo fazer a automatização do update a contento. Já que estamos nesse código, deixa eu te mostrar que eu já implementei a FDAO nesse código, ok? A FDAO, gente, olha lá, ela já está todinha codificada com os métodos conecta, desconecta e também o método execute SQL, que será capaz de executar sentenças SQL do tipo create table, insert, delete e update. O select eu ainda não estou me preocupando com ele. Antes da gente terminar, eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe. Meus amigos, quando você clica nesse botão, você executa o seu projeto dentro da IDE. Mas eu não vou gerar o pseudo executável. Não, ele gera dentro da IDE. O pseudo executável não é gerado. E eu digo isso, pseudo executável, porque você sabe muito bem que o Java ele não gera um executável. Ele gera um pseudo executável na forma de um jar file. Portanto, se eu quiser gerar o jar file para este projeto, eu tenho que vir em executar e pedir para ele construir o projeto, ou para ele limpar e construir o projeto, porque aí ele vai apagar o
pseudo executável antigo e gerar um novo. Então, para gerar o jar file, o nosso pseudo executável, você precisa vir em executar, limpar e construir projeto. Eu vou fazer isso e quero te mostrar lá no Windows Explorer a presença do jar file, ok? Então, vamos lá para o Windows Explorer. Meus amigos, observem, estou no meu projeto Framework BD, dentro da pasta dist, de distribuição. E lá dentro, olha lá, o meu Framework BD, o meu jar file. Aliás, esse projeto, para funcionar, ele precisa das bibliotecas do You Can Access. Estão aqui as bibliotecas do You Can Access, que devem acompanhar esse pseudo executável do meu programa. Dentro do readme, você tem a linha de comando que você tem que digitar no prompt de comando do Windows para poder executar a minha aplicação. Bom, e por que eu estou te chamando a atenção para esse detalhe? Gente, pura e simplesmente porque eu agora tenho um produto interessantíssimo. O conjunto AFDAO, ALDAO me permitem fazer acesso a qualquer que seja o banco de dados. Então, eu nunca mais vou ter que me preocupar em fazer uma DAL de fato e de direito. Eu vou incorporar esse projeto, ou se você preferir o termo, esta biblioteca aos meus projetos futuros e usar e dispor do que eu implementei dentro dela. Então, nunca mais eu vou precisar montar sentenças SQL. Eu tenho um framework que faz isso para mim. Como um colega da nossa turma gosta de dizer, esse projeto Framework BD, ele traveste o velho Access, um banco de dados relacional, como um banco de dados orientado a objeto. E é óbvio que na sequência, e é óbvio que a próxima atividade de vocês será transformar isso numa biblioteca e construir uma aplicação do zero que seja capaz de usar essa biblioteca, ou melhor, construir um projeto de CRUD do zero, aonde você vai ter que fazer a IHM, molezinha, é desenhar, aonde você vai ter que fazer a BLL. Aí pode complicar dependendo das regras de validação, mas no exemplo eu vou colocar regras de validação muito tranquilas. E a DAL você nunca mais vai precisar fazer. Por quê? Porque você vai incorporar esta, entre aspas, biblioteca ao seu projeto. Então, essa é a nossa tarefa dessa semana, que eu acredito que você vai vencer com relativo sucesso.